Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de comentar que não é um robô. Eu continuo aqui na minha briga contra o YouTube, então eu preciso que vocês comentem que não são robôs para que esse vídeo possa engajar normalmente na plataforma. Como sempre, também não esqueçam de meter o soco no botão do like. O vídeo de hoje é um anime de ação com romance bem antigo, mas que é muito bom e eu recomendo que você assista. Nesse anime, o nosso herói nasceu sem poder algum e por isso ele acabou sendo expulso de sua própria família. E depois de anos, ele retorna com habilidades incríveis. Seu nome é Kazuma Yagami. Ele nasceu em uma família muito tradicional, popularmente conhecida como Kanagi, sendo todos os membros dessa família especialistas em controlar o fogo. No entanto, mesmo nascendo nessa família, ele não consegue usar o fogo, o que resultou nele sendo expulso da sua própria família. Anos então se passam e de repente ele reaparece como o mestre do vento. Seus poderes agora são incríveis e ele acaba tendo um reencontro nada amigável com sua família, principalmente com a Ayano, que é uma garota de cabeça quente que herdou a poderosa espada em Raiha, e ela está pronta para encarar qualquer um, até mesmo o Kazuma. E lembrando os acontecimentos do passado, o Kazuma sempre foi tratado como um fracassado dentro da poderosa família Kanagi, e quando ele perdeu um duelo decisivo contra o seu primo de segundo grau, que definiria o herdeiro da família, o pai dele ficou tão decepcionado que simplesmente o expulsou de casa. Arrasado e sem rumo, o Kazuma decidiu deixar o Japão e foi procurar uma forma de ficar mais forte em outro país. Assim, 4 anos se passaram e ele voltou totalmente transformado, agora dominando a magia de vento em um nível absurdo. Logo de cara, ele é contratado por um homem para resolver um problema com um espírito em sua propriedade, mas ao chegar lá, ele percebe que o contratante também chamou outras pessoas. Um dos caras que estavam lá era o Shinji, um cara metido e arrogante, que vem de um dos ramos da própria família Kanagi. O Shinji não perde tempo e começa a provocar o Kazuma, chamando ele de fracassado e mandando ele dar o fora dali. Mas no meio dessa tensão, um fantasma aparece do nada. O Shinji se adianta, dizendo que vai resolver tudo e sair dali como um herói. Ele usa sua magia de fogo, mas o espírito reflete o seu ataque e o devolve para ele. A mansão entra em chamas e nesse momento crítico, o Kazuma aproveita a situação para negociar. Ele diz que só vai salvar todos se o pagamento for multiplicado por 100, e o cliente, desesperado, aceita na hora. Sem perder tempo, o Kazuma invoca os espíritos do vento e com a ajuda deles, ele apaga completamente o fogo da mansão. Depois, ele prende o espírito maligno com uma barreira de vento e o despedaça com lâminas cortantes de ar, eliminando a ameaça de uma vez por todas. Com tudo resolvido, ele dá um chute no Shinji e pede para que ele pare de fingir que está ferido, pois assim como todo Kanagi, ele tem a proteção dos espíritos de fogo, e aquele fogo que foi refletido em sua direção nem deve ter o machucado de verdade. O Shinji se levanta, surpreso com o poder do Kazuma. Mais tarde, o Shinji volta para a mansão Kanagi e conta tudo para o líder da família, chamado Jugo, e para sua filha, Ayano. Ele também conta tudo para o pai do Kazuma, o Genma. A revelação de que o Kazuma agora é um usuário avançado de magia de vento pega todos de surpresa, e naquela mesma noite, um misterioso mago do vento aparece e ataca o Shinji e seus aliados. Na manhã seguinte, o Jugo e o Genma encontram os corpos deles. Eles chamam o Ryoi, o líder do clã Fuga, que tradicionalmente serve à família Kanagi, para investigar o que aconteceu. O Ryoi analisa os corpos e conclui que eles foram mortos por magia de vento em um nível muito acima do que eles mesmos conseguem usar. Com isso, todos começam a suspeitar que o Kazuma possa ser o culpado. Mesmo assim, o Ryoi decide investigar mais. Ele envia o Shingo, o irmão mais velho do Shinji, acompanhado de uma outra pessoa forte para encontrar o Kazuma. Sem ser convidada, Ayano também vai atrás. Afinal de contas, ela é a prima do Kazuma e ela quer entender o que está acontecendo de verdade. No entanto, o Shingo parece estar decidido. Ele quer uma vingança pela morte do seu irmão. Eles encontram o Kazuma em um canteiro de obras e partem direto para cima dele. Só que Ayano fica presa dentro de uma barreira de vento. Ela saca sua espada de fogo e tenta romper a barreira com uma magia poderosa, mas não é tão simples fazer isso. Enquanto isso, os dois caras confrontam o Kazuma e o acusam de assassinato. Ele nega qualquer envolvimento, mas eles mandam ele repetir isso pessoalmente para o Jugo. O Kazuma se recusa e diz que não faz mais parte daquela família inútil. Ele diz que se o Jugo quiser conversar, ele que vá até ele. Logo em seguida, ele destrói parte do canteiro de obras com sua magia de vento, revelando que havia um espião da família Fuga escondido ali. Os dois homens dizem que vão usar a força se ele não cooperar, e então o Kazuma manda eles tentarem. O Shingo usa sua bola de fogo, mas antes de conseguir atacar, o Kazuma manipula o vento e faz o ataque explodir na cara dele, deixando inconsciente. De repente, o Kazuma sente uma presença maligna atrás dele e a situação só piora. Um outro usuário de vento surge e ataca com tudo, esmagando os dois caras ao derrubar um prédio em cima deles. O Kazuma fica em choque e ao olhar para cima, ele vê uma mão envolta em espíritos do vento desaparecendo. Quando ele
se vira, ele vê Ayano com uma expressão de raiva. Ela acredita que o Kazuma matou mais 2 membros de sua família e parte para cima dele com tudo. O Kazuma, enquanto desvia dos ataques, tenta explicar que tudo isso não passa de um engano, mas ela está completamente cega pelo ódio. O Kazuma a desarma para tentar conversar, mas ela invoca sua espada de volta e continua atacando. Ela chama os espíritos do fogo para aumentar o seu poder e lança um golpe brutal, mas o Kazuma corta a magia dela com facilidade. Ela fica impressionada com o nível de poder que o Kazuma atingiu, e ele volta a dizer que não é o culpado e que ela mesma deveria procurar o verdadeiro assassino. E então ele diz algo que deixa Ayano muito irritada. Ele diz que se ela for mesmo a próxima líder da família Kanagi, todos estarão perdidos. Após falar isso, o Kazuma simplesmente vai embora, e o vento que ele gera a partir faz com que a saia da Ayano seja levantada. Ela fica muito furiosa e grita dizendo que nunca vai perdoar ele. E o Kazuma, agora bem longe dali, reflete consigo mesmo que alguém está tentando armar contra ele. E mesmo não gostando de sua família, ele não pode deixar essa pessoa continuar fazendo isso. Mais tarde, Ayano conta tudo para o pai dela, o Jugo, e para o Gema. Os dois acreditam que o Kazuma não é o culpado, e o Gema se oferece para ir buscar o próprio filho pessoalmente. Ele diz que se for preciso, vai usar a força. Dito isso, ele liga para o Kazuma e marca o encontro. Quando ouve a voz do seu pai, o Kazuma se lembra do dia em que ele foi expulso. Na época, ele perdeu para Ayano e implorou para ficar, e mesmo assim levou um tapa na cara. Mas agora, ele não é mais o mesmo garoto fraco daquele tempo. Ele passou 4 anos se superando e vai mostrar isso para o seu pai. À noite, quando os dois se encontram, o Gema vai direto ao ponto, dizendo que quer que o Kazuma se renda. Mas ele se recusa e diz que se seu pai tentar levá-lo, ele vai humilhá-lo para mostrar a diferença de poder entre os dois. O duelo então começa e o Kazuma ataca com suas lâminas de vento, mas o Gema rebate tudo com um escudo automático de fogo, e depois ele contra-ataca, cercando o Kazuma com labaredas. O Kazuma mal consegue respirar e ele percebe que o fogo do seu pai é tão preciso que ele não queima nada além do alvo. Esse controle absurdo é o motivo dele ser considerado o mais forte da família do uso do fogo. O Gema avisa que vai lutar a sério, e então ele pede ajuda aos espíritos do fogo e cria uma enorme bola flamejante. Mas no instante em que ele vai lançá-la, o Kazuma usa o seu truque final, manipulando o vento e fazendo a bola explodir no ar. Só que isso também não é capaz de parar o pai dele. Mesmo envolto em chamas, o Gema não se machuca. Ele avisa que não é fraco e nem burro o suficiente para cair em um truque tão simples. O Kazuma então diz que está desapontado com Gema, que logo rebate perguntando quando foi que ele teve alguma expectativa em relação a ele. Eles ficam alguns minutos trocando xingamentos e o Gema decide levar o confronto a sério e mostrar ao filho o quanto ele é realmente poderoso. Ele chama ainda mais espíritos do fogo e de repente suas chamas se tornam azuis, sendo esse um sinal de que ele atingiu o nível máximo da magia de fogo, algo tão raro que só aparece uma vez por geração. Mas o Kazuma também não fica para trás. Ele convoca uma enorme quantidade de espíritos do vento e consegue sobrepor o poder do pai. Com o vento, ele dissipa as chamas azuis e derruba o Gema, que finalmente percebe que o seu filho não é mais o mesmo. Ele amadureceu muito e o Kazuma obviamente comemora a vitória com um sorriso, mas logo depois se sente tomado por um vazio, pois agora que ele superou seu pai, ele meio que perdeu a motivação. Mais tarde, já no hotel, ele sente a presença de um mago do fogo que parece estar se escondendo. Ele se vira e descobre que é o seu irmão mais novo, o Ren, que veio até ali com a missão de convencer o Kazuma a voltar para a família. Eles sobem para o quarto para conversar, e lá o Ren pergunta diretamente se o Kazuma é um contratante, que no caso é alguém que recebeu o poder mágico diretamente do Rei Espírito do Vento. Ele comenta que esses usuários são os mais poderosos de todos, e também diz que existem boatos na internet sobre um lendário contratante vindo do Japão. O Kazuma dá uma risada e diz que seu irmão é um tolo por acreditar em tudo que vê na internet. Em seguida, ele muda sutilmente de assunto e pergunta o motivo real dele ter vindo até ali. Como sempre, o Ren volta a tocar no assunto da morte dos membros da família Kanagi, mas ele acredita quando seu irmão diz que não foi o responsável. Ele diz que até mesmo o Jugo acredita nele, mas o Kazuma se recusa a voltar, pois isso significaria se submeter à mesma família que o rejeitou. Ele afirma que não liga nem mesmo se a família dele for destruída por esse misterioso usuário de vento, e o Ren, por não conseguir mudar a mente do seu irmão, acaba chorando. Sensibilizado, o Kazuma diz que seu irmão pode passar a noite ali com ele. Porém, durante a madrugada, o Kazuma volta a sentir aquela presença maligna e percebe que o inimigo está por perto. Subitamente, o prédio do hotel é partido ao meio por um ataque poderoso, deixando o Kazuma em choque. Ele acorda o Ren e os dois saltam pela janela para escapar. Do lado de fora, eles encontram Ayano, que estava seguindo o Kazuma na surdina, pois desconfiava de suas ações. Ela pensa que o Kazuma está fugindo com medo dela, mas então uma parte destruída do prédio quase cai sobre ela, e ela entra em pânico, acreditando que tudo foi uma armadilha preparada pelo Kazuma, e reage disparando uma magia de fogo para se proteger. O prédio desaba sobre ela, enquanto Kazuma
consegue fazer um pouso seguro com o Ren. No entanto, ele ainda sente que o inimigo está por perto. Ele manda o seu irmão se esconder, e então o vilão misterioso surge bem atrás dele. O Kazuma o recebe zombando da cara dele, dizendo que não se importa com o que ele fizer com a família Kanagi. No entanto, ele não permitirá que ele toque em seu irmão. Ele ataca com algumas lâminas de vento, mas elas são inúteis contra o oponente. Durante a luta, ele escuta um grito. Acontece que o Ren foi atingido, e ao se distrair, o Kazuma acaba sendo alvo de outro ataque, mas ele consegue se esquivar no ar e tenta contra-atacar. Durante o movimento, ele vê o rosto do vilão de perto, que logo desaparece, e quando ele finalmente percebe, o Ren já foi sequestrado. O Kazuma corre para resgatá-lo, e enquanto isso, a Ayano sai dos escombros furiosa. Ela acredita com todas as suas forças que o Kazuma tentou matá-la e jura que vai matá-lo. Enquanto isso, ele chega à mansão Kanagi, um lugar do qual ele não guarda nenhuma lembrança boa. Ele não queria ter que voltar ali, mas ele não vê outra saída se quiser salvar o seu irmão. Assim que ele está para entrar, ele é confrontado por 5 homens que o acusam de assassinato. Ele se lembra de que todos eles o intimidavam no passado. Eles os atacam, mas suas chamas são fracas e não conseguem fazer nem cócegas no Kazuma. Ele rapidamente os afasta com uma simples rajada de vento, e então ele diz para todos que ele só quer falar com o chefe da família. Ele está com muita pressa e não quer perder tempo com figurantes. Nesse instante, o Jugo aparece e cumprimenta o Kazuma com uma risada. Ele comenta sobre a batalha do Kazuma e do Genma, e ele parece se divertir com essa notícia, mas logo ele fica sério ao ouvir sobre o sequestro do Ren, e pelo visto, ele parece ter uma ideia de quem está por trás disso. Ele convida o Kazuma para entrar, e lá dentro ele mostra a ele um álbum com imagens de magos do vento, e o Kazuma reconhece o agressor, um homem com aparência quase inumana e uma aura demoníaca. O Jugo confirma que o suspeito é o Ryuya, o filho do líder do clã Fuga, desaparecido com todos os membros do seu clã, o que indica que eles estão envolvidos em algo sombrio. Ayano invade a sala de repente e tenta atacar o Kazuma com sua espada em chamas, mas o Jugo a interrompe e a repreende por agir sem pensar. Ela insiste que o Kazuma é o culpado, mas o Jugo diz que tem certeza de que ele é inocente e que o verdadeiro inimigo é do clã Fuga. Ele revela que no passado distante, o clã Fuga era um grupo de criminosos perigosos que foram derrotados há 300 anos atrás pela família Kanagi. Na época, eles selaram completamente a fonte do poder deles, que era um demônio incrivelmente poderoso que eles adoravam. O Jugo suspeita que o clã Fuga sequestrou o Ren para sacrificá-lo e libertar esse demônio, ganhando poderes ainda maiores. O Kazuma fica indignado, lembrando-se de uma tragédia do passado em que alguém querido também foi sacrificado. O Jugo explica que o selo do demônio queima qualquer um que tente tocá-lo, exceto os membros diretos da família Kanagi, que o criaram e são os únicos capazes de removê-lo. Ele também revela que ao ser liberto, o demônio possivelmente escolherá o Ryuya como hospedeiro e dará a ele e ao clã o poder de controlar espíritos malignos. Ayano diz que jamais permitirá que isso aconteça. Ela acusa o clã Fuga de traição e deslealdade, já que eles foram acolhidos pela família Kanagi e receberam uma nova chance. No entanto, o Kazuma discorda disso. Segundo ele, a família Kanagi nunca acolheu ninguém de verdade. Na verdade, a família Kanagi apenas usa os Fuga como ferramentas. Ele sabe muito bem como a família Kanagi trata os fracos. Então, o motivo pelo qual o clã Fuga quer se vingar é óbvio. O Jugo admite que isso é verdade e diz que tentou mudar as coisas, mas já era tarde demais quando ele assumiu o controle. A Ayano, no entanto, não se importa com o passado. Ela só quer salvar o Ren. Ela diz que ele não nasceu para ser devorado por um demônio. E essas palavras mexem profundamente com Kazuma, que se lembra de alguém que ele perdeu no passado. Ele então diz que a Ayano não vai conseguir lutar sozinha contra o Ryuya e o clã Fuga. Então, ele se oferece para ajudá-la. Ele pede que ela use sua espada de fogo para queimar os espíritos malignos dentro do Ryuya, enquanto ele vai cuidar do resto. Mas ela diz que não confia totalmente nele. No entanto, o Jugo acredita no Kazuma e aceita sua ajuda. O Kazuma, no entanto, deixa claro que ele não está fazendo isso por ser um bom moço. Ele exige um bom pagamento em dinheiro, pois ele não se considera mais parte dessa família imunda. O Jugo aceita e entrega a localização do selo do demônio. Com isso, o Kazuma e Ayano seguem juntos para a montanha onde o selo está escondido. Eles avançam discutindo durante todo o caminho, e de repente o Kazuma percebe uma aura maligna se aproximando, e sem hesitar ele explode a porta do carro, agarrando a Ayano e saltando para fora junto com ela. Assim que eles saem, uma poderosa rajada de vento corta o veículo ao meio, que logo em seguida explode violentamente. Ayano observa a cena em um estado de choque, enquanto o Ryuya desce lentamente do céu. Determinado, o Kazuma declara que não vai permitir com que o Ryu sacrifique o seu irmão. Ele orienta Ayano a se concentrar no combate corpo a corpo, pois ela estará em grande desvantagem caso tente enfrentá-lo à distância. Ayano então invoca sua icônica espada de chamas e parte para o ataque, lançando várias bolas de fogo na direção do Ryu. Contudo, ele bloqueia com facilidade cada investida
investida, e mesmo quando ela tenta um ataque direto com a espada, ele se defende e a repele com um poderoso soco. Ela começa a sentir que vai perder, então ela pede a ajuda do Kazuma, mas infelizmente ele não pode ajudá-la no momento, pois ele precisa resgatar o Ren imediatamente. Enquanto isso, o Ren está diante do demônio selado, onde o clã Fuga forçou espíritos malignos para dentro do seu corpo, tudo isso para tentar controlar seus poderes. Eles ordenam que ele quebre o selo, e sob pressão, ele utiliza seus poderes para libertar a entidade demoníaca. Assim que o demônio é liberto, ele parte imediatamente para devorar o Ren, mas de repente uma poderosa corrente de vento imobiliza, prendendo-o ao solo e arremessando os membros do clã Fuga para longe. O Kazuma surge de dentro de um ciclone, salvando seu irmão e rapidamente aprisionando o demônio com uma barreira de vento. Ele coloca o Ren sobre uma pedra e o ajuda a recobrar a consciência, expulsando os espíritos malignos que contaminavam seu corpo. Emocionado, o Ren abraça seu irmão, mas o Kazuma demonstra seu amor de um jeito peculiar. Ele puxa as bochechas do seu irmão e pergunta por que ele se deixou capturar tão facilmente por aqueles fracassados. Nesse instante, o Ryuya se levanta e pergunta ao Kazuma por que ele estaria ajudando a família Kanagi, já que ele sempre demonstrou desprezo por eles. O Kazuma responde que está apenas oferecendo um apoio superficial. Não só isso, mas o Jugo o contratou e vai lhe pagar cerca de 100 milhões de ienes para salvar a vida do Ren. Portanto, ele não poderia simplesmente ignorar esse trabalho. Furioso, o Ryu diz que ele é um capitalista desgraçado e corre para atacá-lo, mas o Kazuma se defende facilmente. De repente, o Ryuya reaparece nos céus e o Kazuma percebe que ele já conseguiu superar a Ayano. Os espíritos malignos dentro do Ryu são atraídos pelo demônio aprisionado, libertando-o da barreira. O Kazuma tenta atacar o demônio novamente, mas os seus golpes são inúteis. A criatura rapidamente se funde com o Ryu, transformando-o em uma versão ainda mais ameaçadora. O líder do clã Fuga comemora, acreditando que com esse novo poder, eles finalmente conseguirão derrotar a família Kanagi, mas o plano dele dá terrivelmente errado. O demônio, agora no corpo do Ryu, se vira contra eles, e com somente um ataque poderoso, ele elimina todo o clã Fuga, para logo em seguida desaparecer voando. Protegido por sua barreira de vento, o Kazuma observa a destruição e percebe que após tanto tempo aprisionado, o demônio finalmente se libertou e agora, no corpo do Ryu, ele está a caminho da mansão dos Kanagi, em busca de sua vingança. E embora o Kazuma não se importe muito com a segurança deles, ele sabe que precisa garantir a sobrevivência do Jugo. Afinal de contas, ele ainda tem que lhe pagar aquela recompensa. Mas antes de fazer isso, ele precisa resgatar a Ayano, que ficou gravemente ferida. O Kazuma examina o corpo da Ayano e constata que ela foi contaminada por espíritos malignos, e se nada for feito, o seu corpo será completamente corrompido, levando à morte. Ele admite que possui um antídoto para salvá-lo, mas ressalta que ele é extremamente raro e caro, por isso ele reluta em utilizá-lo. O Ren, desesperado, diz que ele deve salvá-la. Ele insiste que a Ayano morrerá se ela não for tratada, mas o Kazuma permanece indiferente e até sugere que essa seria uma boa ideia, pois assim o Ren poderia se tornar o próximo herdeiro da família Kanagi. Indignado com essa atitude, o Ren explode de raiva. Ele ativa involuntariamente o seu poder de fogo enquanto exige que o Kazuma use o remédio, e era exatamente essa reação que o Kazuma queria provocar. Ao irritá-lo, ele desejava fazer com que o Ren despertasse ainda mais rapidamente o seu potencial. Então, o Kazuma cede aos seus pedidos e dá o remédio para Ayano, mas ela está fraca demais e não consegue sequer segurá-lo. O Kazuma então administra o antídoto, pondo ele na boca e dando um beijo na Ayano. Assim que recebe o remédio, Ayano se recupera instantaneamente, mas quando ela abre seus olhos, ela fica chocada ao perceber a cena em que se encontra. Isso a faz alternar entre uma expressão de timidez e raiva, e logo ela pergunta ao Kazuma o que ele estava tentando fazer. O Ren então revela que o Kazuma usou um remédio raríssimo, conhecido como Elixir, para salvar a vida dela. A Ayano mal consegue acreditar e comenta que um remédio como aquele é mais raro do que conseguir uma namorada depois dos 30, e apesar de se sentir violada, ela se vê obrigada a agradecer ao Kazuma, mas ele diz que ela não precisa agradecê-lo, pois além dos 100 milhões pelo resgate, ele pretende cobrar um adicional pelo Elixir. Isso faz com que Ayano se irrite, mas o Kazuma a confronta e zomba da cara dela por ter perdido uma luta tão fácil. Ele então sugere que ela abandone a espada e use uma faca de cozinha, se tornando assim uma boa mulher. Furiosa, Ayano parte para atacá-lo, mas o Kazuma segura o seu golpe e a aconselha a usar essa raiva contra os seus inimigos de verdade. Em seguida, ele a gira e chama o Ren, e assim os três partem voando juntos, como uma típica família feliz, ou quase isso. Enquanto avançam, eles avistam o Ryu, agora possuído pelo demônio. O Kazuma tente que esse poder recentemente liberado acabe despertando ainda mais espíritos malignos e demônios adormecidos, e de fato isso realmente acontece, e quando o Ren vê novos espíritos surgindo do chão, ele imediatamente salta para enfrentá-los, dizendo ao seu irmão que ele pode pelo menos deixar essas criaturas com ele. Logo depois, o Kazuma e Ayano ficam frente
a frente com Ryuya. Ayano corre em sua direção, empunhando sua espada flamejante, enquanto Kazuma a apoia com rajadas de vento. Porém, mesmo com essa combinação, eles não conseguem. O Ryu é ainda mais forte. Ele aparece atrás da Ayano e a golpeia, quase a derrotando. Ela tropeça para frente ao bloquear o ataque, mas o Kazuma segura a tempo. E então, o Ryu invoca poderosos tornados trevosos. O Kazuma pede a Ayano que se foque em derrubá-lo com a espada, enquanto ele mesmo cuidará da manipulação do vento. Ele abre um caminho dentro de um dos tornados, permitindo que Ayano se aproxime do inimigo, e ao mesmo tempo ele também reúne uma enorme quantidade de espíritos de vento, lançando um tornado poderosíssimo que perfura até mesmo as nuvens. O ataque atinge o Ryu com poder total, esmagando-o contra o chão e arrasando toda a área ao redor. Impressionada com o poder do Kazuma, Ayano vê a oportunidade perfeita e ataca, mas mesmo assim, o Ryu ainda consegue bloquear seu golpe, e observando a dificuldade dela, o Kazuma diz que essa é a hora de usar o seu verdadeiro poder. Ele pede a Ayano que mantenha o Ryu ocupado, pois ele precisa de um tempo para preparar um ataque devastador. Irritada por ele não ajudar diretamente, Ayano despeja toda sua frustração no inimigo. Enquanto a batalha se desenrola, o Kazuma medita profundamente, abrindo o portão espiritual em sua mente e invocando o poder do Rei dos Espíritos. Nesse meio tempo, Ayano acaba sendo derrotada pelo Ryu. Ela cai no chão sem sua espada e acredita que não tem mais chance. No entanto, ela não quer ser derrotada de forma tão patética. Então, ela reúne suas últimas forças e invoca novamente sua espada, que evolui junto com ela. Ela parte para cima do Ryu, lançando poderosas chamas laranjas. Ela consegue causar danos significativos e até mesmo cortar o braço dele. Ayano então se ajoelha e cria um domínio flamejante que incinera tudo à sua volta. O Ryu sofre com o ataque, mas sobrevive. Ela, agora aterrorizada e sem energia, teme o pior, até que o Kazuma surge atrás dela e a elogia por ter resistido até aquele ponto. Ela percebe que os olhos dele estão brilhando em um tom azul intenso, e o Kazuma explica que essa é a marca do contrato com o Rei dos Espíritos do Vento, o que deixa Ayano chocada. O Kazuma caminha até o Ryu e libera o seu poder supremo, um tornado gigantesco que se eleva, sendo visível até mesmo do espaço. Tal poder comprime o Ryu de todos os lados, impedindo qualquer movimento dele. Com o Ryu completamente imobilizado, o Kazuma avisa Ayano que chegou a hora. Ela então corre e finca sua espada no inimigo, e com esse golpe certeiro, ela o purifica, fazendo-o explodir e desaparecer no céu. Logo após, o Kazuma perde as forças e cai exausto no chão. Ayano se aproxima e pergunta meio irritada se ele não poderia simplesmente ter vencido a luta sozinho, e o Kazuma apenas responde dizendo talvez. Ayano reclama dizendo que ele deveria ter ajudado desde o começo, mas o Kazuma responde friamente, dizendo que se ele tivesse a salvo logo no início, ela passaria o resto de sua vida se sentindo como uma fracassada, e ele não queria isso para ela. Dito isso, ele elogia o golpe final que Ayano desferiu, e assim ele começa pouco a pouco a conquistar o coração da Ayano. Logo em seguida, o Ren aparece e rapidamente nota que Ayano está com as suas roupas completamente rasgadas, e a cena que ele vê é um pouco suspeita. O Ren se vira rapidamente, enquanto pergunta se Ayano finalmente decidiu criar aquele site com coisas erradas. Ayano, irritada, reage atacando Kazuma de imediato, e mais tarde, o Jugo organiza uma celebração em sua residência para marcar o encerramento do caso envolvendo a família Fuga, e o Kazuma é o convidado de honra. O Kazuma chega atrasado no evento, mas o Jugo recebe como alguém muito importante, mesmo que alguns convidados não escondam o descontentamento com a presença dele. O Kazuma se acomoda e o Ren o abraça de forma calorosa, mas o Kazuma volta a zombar do Ren, o que acaba irritando o garoto. Logo em seguida, Ayano consola o Ren das provocações do Kazuma, e de repente uma jovem de cabelos azulados chamada Misao se aproxima e se curva de forma respeitosa. A Misao pertence a um ramo da família Kanage e ela foi nomeada assistente pessoal do Kazuma. O Kazuma se surpreende ao saber que a Misao está disposta a servi-lo incondicionalmente, até mesmo em aspectos íntimos. Ele está prestes a beijá-la ali mesmo, pois já faz alguns dias que ele não prova da carne, mas a Ayano intervém com um chute separando os dois. A Ayano defende a Misao, afirmando que ela não precisa se submeter a esse homem, mas a Misao diz que o Kazuma vingou a morte do seu irmão e por isso ela sente que deve fazer tudo o que ele quiser, mas a Ayano rebate, dizendo que ele já foi recompensado pelo seu trabalho, e o Kazuma concorda e acrescenta que de certa forma ele também foi o responsável pela morte do irmão da Misao. Ele diz que se o irmão dela não estivesse comprando briga contra ele, ele poderia ter conseguido escapar da morte. Ao ouvir isso, a Misao se descontrola emocionalmente e começa a tremer de raiva. O Kazuma a incentiva a não reprimir seus sentimentos, e a Misao leva suas palavras ao pé da letra, sacando uma faca escondida para atacá-lo. No fim, ela não queria dar para ele, ela queria se vingar, e o Kazuma já havia percebido isso, mas mesmo assim ele ainda pretendia se aproveitar do assunto. Quando ela o ataca, a barreira protetora do Kazuma não permite com que a faca seja cravada nele, e preocupada com
com tudo o que está acontecendo, Ayano implora para que seu pai intervenha, e ele então sugere ao Kazuma que ele castigue a garota insolente, ou eles próprios decidirão uma punição, mas o Kazuma se recusa, dizendo que não há necessidade, pois ele nunca esteve em perigo real. Mesmo assim, o Jugo não pode ignorar a conduta da Misao e a coloca de castigo por um mês. Em prantos, a Misao grita perguntando ao Kazuma por que o seu irmão precisava morrer, e o Kazuma responde friamente, dizendo que ele era fraco, e os fracos normalmente morrem. Ao ouvir isso, Ayano repreende por ser insensível, mas o Kazuma não dá importância e se retira da festa. Mais tarde, Ayano continua irritada com os acontecimentos, e ao retornar da escola, suas amigas presumem que ela brigou com o namorado. Ayano nega e afirma que não há nenhum rapaz em sua vida, mas nesse momento, o Kazuma surge acompanhado de uma bela mulher loira, e ao ver a garota loira segurando o braço do Kazuma, Ayano é tomada pelo ciúme, especialmente quando percebe que eles vieram de uma área conhecida por seus motéis para casais. A mulher pergunta ao Kazuma se Ayano é sua namorada, já que ela parece incomodada ao vê-los juntos, mas ele responde que ela deve ignorá-la, pois Ayano sempre está de mau humor. Eles seguem seu caminho e a loira provoca Ayano, deixando-a mais furiosa. Felizmente, até esse ponto da história, Ayano ainda não reconhece os sentimentos que ela vem nutrindo pelo Kazuma. Ayano sai correndo, alegando que tem algo importante para fazer, e parte à procura do Kazuma. Incapaz de encontrá-lo, Ayano liga para o Ren pedindo por ajuda, mas mesmo os dois juntos não conseguem localizá-lo. Durante uma pausa, o Ren avista o Kazuma sentado em um café e Ayano o obriga a se esconder. Eles continuam espionando o Kazuma, que aparentemente aguarda alguém, até que a Misao surge. Quando a Misao sai da cafeteria segurando o braço do Kazuma, Ayano e o Ren ficam chocados com a mudança drástica de atitude dela em relação ao que ela demonstrava mais cedo. E embora o Kazuma perceba a perseguição, ele opta por ignorá-los. A Misao leva o Kazuma até um motel, o que deixa Ayano tão furiosa que ela acaba queimando um poste inteiro, o que sinceramente é um sinal claro de perigo para qualquer homem que valorize sua própria vida. No entanto, dentro do motel, a Misao se afasta do Kazuma e de repente um atirador dispara contra ele. Imediatamente um grupo de mercenários aparecem e despejam uma saraivada de balas e lançam até mesmo granadas. Quando o ataque termina, a Misao acredita que a sua vingança foi concluída. Ao mesmo tempo, Ayano e o Ren vão confrontá-la e ela friamente sugere que eles levem o corpo do Kazuma para casa, mas todos de repente se surpreendem quando veem que o Kazuma não está morto. Ele sequer está no local e subitamente um tornado surge e leva todos os mercenários embora. A Misao, incrédula, tenta acionar o seu atirador novamente, mas o Kazuma revela que também já cuidou dele. O Kazuma elogia o plano da Misao, mas ressalta que faltou o poder de fogo. O Kazuma afirma que a Misao mudou, mas ela acredita que ele jamais a conheceu de verdade. Ayano aproveita a oportunidade para prender a Misao, mas ela consegue se livrar da Ayano e fugir. A Ayano e o Ren correm atrás dela, enquanto Kazuma pega a bolsa que foi deixada para trás. Ele recorda que já se passaram 10 anos desde que ele conheceu a Misao, e eventualmente Ayano encurrala Misao em um terraço e declara que ela deve ser punida por seus atos. As duas se preparam para lutar, mas o Kazuma se aproxima, devolve a bolsa e diz a Ayano que não há motivo para machucar a Misao, já que ela só queria matá-lo. A Ayano rebate, dizendo que se ela não for punida, a Misao tentará se vingar repetidas vezes, mas o Kazuma não dá importância, pois acredita que ela jamais será forte o suficiente para derrotá-lo. Revoltada, a Misao ataca o Kazuma com seus feitiços de fogo a queima-roupa, mas a barreira de vento dele bloqueia todos os golpes. A Misao continua a atacá-lo sem pensar, despejando toda sua frustração e o culpando pela morte do seu irmão. De repente, uma chuva começa a cair, apagando as chamas, e a Misao cai de joelhos, chorando pela morte do seu irmão. O Kazuma, então, em um ato de gentileza, tenta cobri-la com sua jaqueta, mas ela a rejeita, dizendo que nunca o perdoará. O Kazuma apenas responde que ela deve fazer o que quiser e se afasta, acompanhado pela Ayano e pelo Ren. Sozinha no terraço, a Misao ouve uma voz misteriosa que a pergunta se ela deseja obter poder para se vingar. A Misao aceita a proposta, acreditando que esse estranho seja o seu anjo da guarda. Assim, ela adquire um poder sombrio, a habilidade de controlar uma gosma e assassinar pessoas para absorver sua força vital, ficando cada vez mais forte. A notícia de que a Misao está fazendo coisas erradas chega à família Kanagi, e logo Ayano visita o Kazuma em seu quarto de hotel, levando uma missão enviada por seu pai. Ayano mostra a ele fotos de várias vítimas que morreram recentemente. Todas elas tiveram sua energia vital drenada. O Jugo quer que o Kazuma investigue, pois os usuários de vento são bons em farejar pistas, e como eles não podem mais contar com o clã Fuga, eles dependem apenas dele. O Jugo também solicitou que Ayano coopere com Kazuma e elimine o culpado assim que o encontrarem. No entanto, ao ver a jaqueta dele, Ayano se lembra de como Kazuma parecia se importar profundamente com a Misao, apesar dela ter tentado matá-lo. Ayano se pergunta por que ele é tão duro com todos,
todos, mas parece ter um ponto fraco quando se trata da Misao. De repente, o Kazuma interrompe seus pensamentos, dizendo que os assassinatos recentes parecem obra de um demônio e que ele não precisa da ajuda dela para resolver isso, pois a presença da Ayano seria apenas um estorvo. Ela fica furiosa com a arrogância dele e então ela sai da sala dizendo que não ajudaria nem mesmo se ele implorasse. Nas ruas, Ayano desconta sua raiva atacando criminosos aleatórios, enquanto Kazuma observa de longe, do alto de um hotel, e era exatamente isso que ele queria, irritá-la a ponto de torná-la hiperativa, transformando-a na isca perfeita para um monstro sugador de vidas. Logo, a armadilha dá certo, e Ayano, junto com suas amigas, acabam em uma rua estranha, com uma atmosfera sinistra. De repente, uma substância viscosa começa a escorrer pelas rachaduras, encurralando-as em um beco. Ayano saca sua espada e começa a cortar a gosma, mas por estar cercada por inimigos de ambos os lados, ela logo fica exausta. Observando de longe, o Kazuma percebe que chegou a hora ideal de fazer a sua entrada triunfal. O Kazuma chega até a rua deserta e usa a magia de vento para atravessar a estranha barreira onde as garotas estão presas. Ayano sorri aliviada ao vê-lo, mas o Kazuma pede para que ela mantenha o foco na luta que se aproxima, enquanto ele se encarrega da gosma que surge por trás. Ayano acata a ordem e dispara uma investida de fogo, incinerando completamente a criatura. Com o beco restaurado ao normal, Ayano agradece pela ajuda, mas o Kazuma também expressa sua gratidão, dizendo que ela serviu como uma ótima distração. Ayano, ao perceber que foi usada, se sente revoltada. Ela explode novamente de raiva, mas o Kazuma alça voo e explica que graças à ajuda dela, mesmo sem querer, ele conseguiu localizar o verdadeiro responsável, e após ele dizer isso, ela decide segui-lo. O Kazuma então descobre que a Misao é quem está por trás de tudo. Ele a encontra no parque, onde ela permanece sentada, liberando uma poderosa e ameaçadora aura. O Kazuma pergunta se ela está ciente das consequências dos seus atos, e a Misao responde que está se fortalecendo para se vingar pela morte do seu irmão. Confiante, ela acredita que ao absorver a energia vital de milhares de pessoas, ela será capaz de derrotar o Kazuma. Nesse mesmo momento, Ayano chega pronta para enfrentá-la, mas tanto o Kazuma quanto a Misao a instruem a não interferir. Determinada, Ayano empunha sua espada flamejante e afirma que não perdoará a Misao por assassinar inocentes. Contudo, o Kazuma impede a sua investida, e enquanto ela resiste, o seu corpo se envolve em chamas, e aproveitando essa distração, a Misao foge, pois ela está ciente de que não está preparada para enfrentar o Kazuma. Ayano então pergunta ao Kazuma por que ele deixou a Misao escapar. Ela afirma que agora caberá à família Kanagi puni-la, e o Kazuma, por sua vez, afirma que não permitirá que ninguém atrapalhe sua decisão, e logo em seguida ele apaga as chamas da Ayano e desaparece, deixando-a sem saber como agir. De volta à sua casa, Ayano relata tudo ao seu pai, que decide atribuir a responsabilidade de punição à família direta da Misao. O pai da Misao declara que quer eliminá-la e até mesmo já a deserdou. Além disso, o Jugo remove o Kazuma da missão e contrata uma outra pessoa para prosseguir com a investigação. No entanto, o Kazuma insiste que continuará atrás dela. O pai da Misao teme que com a interferência do Kazuma, eles não consigam puni-la adequadamente. Diante disso, Ayano se oferece para deter o Kazuma. Assim, eles seguem até a divisão espiritual da polícia, onde encontram a detetive Kirika, a mesma mulher que Ayano viu anteriormente com Kazuma. A Kirika comenta que a unidade espiritual da polícia foi recém-criada e está em busca de magos habilidosos. Ayano então pergunta se aquele encontro anterior com Kazuma foi uma tentativa de recrutá-lo, e a Kirika dá uma risada, dizendo que se tratava de um assunto pessoal, o que deixa Ayano ainda mais irritada. Logo em seguida, a tensão aumenta quando a família da Misao a confronta. A Kirika pergunta a Ayano se ela não vai intervir, mas Ayano explica que a sua missão é atrasar o Kazuma por tempo suficiente para que a família possa eliminar a Misao. Confiante, Ayano acredita que conseguirá detê-lo por alguns minutos, e para isso, ela pretende até mesmo levar o Ren consigo como um escudo humano. Enquanto isso, a Ayano assiste a transmissão ao vivo do tenso encontro entre a Misao e seus familiares. A Misao confessa que já esperava que a Ayano fosse enviada para matá-la, pois ela percebeu que a Ayano tem muitos ciúmes da atenção que ela tem recebido do Kazuma. A Ayano se enfurece com a provocação e corre para enfrentá-la, mas a Kiriha a interrompe, avisando que o Kazuma está a caminho. A Ayano rapidamente pega o Ren e corre para interceptá-lo. Ela sobe no telhado, refletindo sobre o quanto tempo será capaz de resistir contra o Kazuma. Quando o vê voando em direção ao local, ela salta do prédio, lançando diversas bolas de fogo enquanto cai, mas o Kazuma bloqueia facilmente todos os ataques. Ayano então invoca sua espada para atacá-lo de perto. No entanto, ele bloqueia novamente o seu golpe e elogia a técnica dela. De repente, ele desaparece e Ayano entra em queda livre, mas o Kazuma a segura no último instante. Agora, com o rosto vermelho igual a um tomate, a Ayano admite que o atacou com a intenção de matar. Ele a solta, mas o Ren aparece para amortecer sua queda. Após pousar, o Kazuma pergunta se ela realmente acreditava que poderia detê-lo, e ela determina
determinada, diz que sim e posiciona o Ren à sua frente, afirmando que com ele ali, o Kazuma não poderá atacá-la, e assim ela conseguirá ganhar tempo necessário, enquanto aguardam uma explosão de energia maligna irrompe na igreja onde a Misao estava. O Kazuma e os demais correm até o local e se deparam com um cenário devastador. A Misao matou toda a sua família, e sorrindo, ela encara o Kazuma, que a pergunta como ela se sente após esse ato. Ela responde friamente, dizendo que eles eram arrogantes e que sua única família verdadeira era o seu irmão, morto por conta do Kazuma. Dessa vez, ela está liberando uma aura ainda mais sombria, e então ela invoca chamas negras para atacar o Kazuma. Ele bloqueia tanto o ataque inicial quanto a sequência de bolas de fogo. E surpresa, a Misao ouve a Ayano dizer que até mesmo o Ren seria mais habilidoso do que ela, e que ela não será capaz de sequer tocar no Kazuma. A Misao se recusa a acreditar, alegando que o anjo lhe garantiu que ela já era forte o suficiente. Nesse momento, a figura do suposto anjo se manifesta, sendo um garoto aparentemente comum. A Misao se aproxima dele, implorando por uma forma de derrotar o Kazuma, mas ele responde que com o poder atual dela, isso é impossível. Abalada, a Misao pergunta por que ele mentiu, e o garoto debocha dela, afirmando que ela foi ingênua por acreditar em suas palavras. Ele explica que cada pessoa nasce com um limite de poder que jamais pode ser superado, não importa quanto poder se absorva. Em choque, a Misao se lembra das vidas inocentes que ela tirou. Ela entra em colapso e logo em seguida desmaia. A Ayano e o Ren correm para ajudá-la, mas uma onda de energia maligna os lança para longe. O Kazuma então percebe o verdadeiro plano do garoto. Ele utilizou a Misao como um receptáculo para reunir mais energia do que ela poderia suportar, e agora ele pretende tomar toda essa energia para si. O garoto confirma a suspeita e explica que precisava de um membro da família Kanagi para canalizar poder o suficiente para derrotar o Kazuma. Ele então se apresenta como o inimigo declarado do Kazuma e diz que está ali para vingar o seu mestre. Ele profere algumas palavras enigmáticas sobre buscar a verdade em nome das estrelas e da sabedoria. O Kazuma reconhece as palavras, associando-as à sua pior lembrança, o homem que sacrificou a garota que ele amava, e disse a mesma coisa. Furioso, o Kazuma promete que enviará o garoto ao inferno, assim como ele fez com o mestre dele, e logo em seguida o ataca com lâminas de vento, mas elas não surtem efeito. Logo depois, o garoto levanta Misao, que repentinamente é envolta por uma versão sombria daquele slime. A figura cresce até assumir a forma de um dragão colossal, e montado sobre a cabeça da criatura, o garoto declara que eliminará o Kazuma com aquilo. Ele ainda adverte o Kazuma que a Misao é o núcleo do dragão, e se o dragão for destruído, ela morrerá junto. O dragão então dispara uma rajada de chamas, e enquanto se esquivam, o Kazuma pergunta a Ayano se ela seria capaz de purificar apenas o dragão, preservando a vida da Misao. Ele pergunta se ela é capaz de usar tal técnica da família Kanagi, e Ayano admite que ela ainda não dominou tal habilidade, o que faz o Kazuma perder momentaneamente a confiança nela. E enquanto escapam de mais um ataque, Ayano pergunta se ele está mesmo decidido a salvar a Misao, e o Kazuma responde que quer mantê-la viva a todo custo. Essa confissão deixa Ayano magoada e com ciúmes. Ela investe contra a cabeça do dragão, mas logo percebe que ele se regenera, e enquanto ela continua desviando dos ataques, ela ainda se sente perturbada com a preocupação do Kazuma pela Misao. Distraída, ela é quase capturada pelos tentáculos do dragão, mas o Kazuma a salva a tempo, levando-a para longe. Quando o dragão tenta atacá-los novamente, o Ren queima os tentáculos para proteger o Kazuma, e ainda enciumada, Ayano pergunta por que ele insiste em salvá-la, e o Kazuma responde que quer salvar a todos, não apenas uma pessoa. Ele declara que o seu poder não teria valor se ele não fosse usado para proteger muitas vidas. O Kazuma então afirma com convicção que vai salvar a todos e derrotar o garoto chamado Michael, garantindo assim uma vitória completa, sem deixar qualquer pendência. De repente, ele percebe que se feriu enquanto protegia a Ayano. Ela pede para ele esperar um pouco enquanto ela tenta estancar o sangramento, mas o Kazuma diz que não pode parar agora, pois ele precisa salvar o restante do pessoal. Ayano se irrita e diz que ele deveria cuidar da própria vida antes de sair tentando salvar os outros. Ela insiste que daquele jeito ele não vai conseguir ajudar ninguém, e para ajudá-lo, ela promete segurar o dragão enquanto ele se recupera. O Kazuma a abraça e agradece, dizendo que um dia ela vai se tornar uma grande mulher. Ayano não entende muito bem o que ele quis dizer, e então ele apenas pede para que ela mantenha o dragão ocupado por 5 minutos. Esse é o tempo que ele precisa para se recuperar. Ayano corre para ajudar o Ren, que está enfrentando o dragão sozinho. Ele se assusta ao ver o sangue do seu irmão nela, mas ela o tranquiliza e diz que vai dar tudo certo. Enquanto isso, o Kazuma se senta para meditar e abre um portal para o mundo espiritual. Ele busca liberar todo o poder do seu contrato, e assim ele aparece no campo de batalha no momento em que Ayano está prestes a desmaiar, e fortalece a espada de fogo dela com sua magia de vento, transformando-a numa chama azul. O Kazuma a impulsiona para frente, e assim ela consegue cortar o dragão. Um único golpe é o suficiente para envolver todo o corpo do monstro em chamas, até que ele queima
queima e derreta. De repente, o inimigo principal do Kazuma aparece. Ele tenta entender por que perdeu, mesmo depois de absorver o poder de milhares de pessoas. Mas ao olhar para os olhos azuis do Kazuma, ele percebe que seu inimigo é um contratado. O garoto xinga o Kazuma, enquanto as chamas azuis o consomem até a morte. Agora, a Misao está desacordada e o Kazuma cobre ela com seu casaco, dizendo que está na hora de voltar para casa, mas ela recusa, dizendo que quer morrer agora que ela entende os pecados que cometeu. O Kazuma a chama de tola e diz que morrer seria um alívio e que isso não compensa o que ela fez. Se ela realmente quer reparar seus erros, ela vai ter que continuar viva e lidar com tudo isso. Ele diz que ela deveria começar pagando os pecados em relação a ele, já que no último mês ela transformou a vida dele em um inferno. Ele brinca dizendo que ela vai ter que pagar usando seu próprio corpo, e a Misao agora parece disposta a aceitar essa humilhação. Mas Ayano não deixa barato e ataca o Kazuma antes que ele possa fazer qualquer coisa. Assim, o incidente termina por ali. Algum tempo depois, já no inverno, o Kazuma, Ayano e o Rin vão visitar um templo onde a Misao está morando como freira. O Kazuma fica desapontado por ela não ter retribuído daquela forma que ele tanto esperava, e no fim ele culpa o Jugo por ter mandado ela para lá. No caminho até o templo, a Misao pergunta por que ele foi tão longe para salvá-la. Quando ela diz isso, ele se lembra de uma cena de sua infância. Na época, ele era zoado por outras crianças porque ele não tinha poderes. Ele até mesmo acabou sendo queimado por pura maldade, e na época, a Misao apareceu e o defendeu, afastando os agressores, e por isso ele queria retribuir aquele gesto. Depois de fazerem suas preces, o Kazuma diz a ela que um dia vai voltar para cobrar a dívida e que virar freira não vai salvá-la de ter o seu corpo possuído pela anaconda dele. Ayano se irrita e começa a importuná-lo de novo, enquanto ele vai embora sem dizer nada. Dias depois, Ayano descobre que algo estranho está acontecendo na escola. Luzes misteriosas estão aparecendo, visíveis até mesmo para quem não tem habilidade espiritual. Ela conta o caso para o Jugo, dizendo que não sentiu nenhuma energia negativa por lá, mas ele explica que mesmo que não sejam espíritos ruins, as pessoas comuns vão ficar assustadas do mesmo jeito. Por isso, ele quer que Ayano investigue. Ayano se anima, mas o Jugo diz que também contratou um guarda-costas para ela. Ela menospreza qualquer outro membro da família e diz que eles não estão à altura dela. Mas nesse instante, o Kazuma aparece, dizendo que é ele quem vai protegê-la. Mas quando o Jugo ameaça passar a missão para a polícia especial, ela muda de ideia. Afinal de contas, ela não quer que a Kirika passe a noite inteira sozinha com o Kazuma. Eles partem para a escola e Ayano pergunta por que ele aceitou um trabalho tão simples e mal pago. Mas ele diz que o Jugo está pagando muito bem por esse trabalho simples. Dentro da escola, Ayano sente uma presença estranha e pergunta se ele também percebeu, mas ele responde que só foi contratado para protegê-la e não para investigar qualquer coisa sobrenatural. Irritada, Ayano decide agir sozinha e tenta lançar uma bola de fogo nos arbustos, só que o Kazuma tropeça nela, fazendo-a errar o ataque. Ela começa a brigar com ele, mas logo descobrem que quem estava ali era a Yukari e a Nanase, as duas amigas da Ayano, que estavam tentando ver as luzes misteriosas, e o Kazuma só impediu para que ela não matasse suas próprias amigas. Ayano se pergunta como elas souberam do caso que deveria ser confidencial, e a Yukari brinca dizendo que é espiã da KGB e da CIA, e que sabe de tudo que acontece na escola. Ayano tenta mandá-las embora, mas ela insistem, dizendo que com ela ali e com o Kazuma por perto, não tem nada a temer. O Kazuma diz que não foi pago para proteger ninguém além da Ayano, mas as garotas consideram isso uma declaração romântica, e sem alternativa, Ayano acaba aceitando que elas a acompanhem. Enquanto exploram o colégio, a Yukari menciona sobre os 7 mistérios do lugar, e o mais bizarro deles é a cerejeira sussurrante. Ayano diz que aquilo é bobagem e que se houvesse algo sério lá mesmo, o Kazuma já teria detectado, mas nesse momento ele se vira e lança um jato de vento que volta ainda mais forte, bagunçando todas as meninas. Ayano se irrita, achando que foi ele quem fez isso, mas o Kazuma garante que não teve nada a ver. Logo em seguida, uma luz misteriosa atravessa o corredor. Uma das garotas até tira uma foto, e empolgadas, elas seguem em frente. Ayano quer que o Kazuma explique o que está acontecendo, mas ele não revela nada. Ela o puxa pelo colarinho, mas ele se aproxima e dá um beijo no nariz dela, distraindo-a. Nesse momento, a luz misteriosa volta e acerta Ayano na cabeça. Ela cai no chão e a luz flutuante fala para todos irem embora ou sofrerão as consequências. Furiosa, Ayano reage com fogo e a luz escapa tremendo de medo. Ela se prepara para atacar de novo, mas o Kazuma interfere, apagando as chamas. Quando ela reclama, ele explica que está tentando seguir o rastro da luz para descobrir onde ela se esconde. Ayano não gosta muito da ideia, mas acaba aceitando. A luz começa a fazer brincadeiras de mau gosto, erguendo as garotas com o vento, fazendo elas escorregarem, jogando coisas em cima e as molhando com água fria. Elas se abrigam em uma sala para se secar, e Ayano desconfia de que o Kazuma esteja escondendo alguma coisa, mas ele se aproxima e recita frases da Bíblia.
Bíblia, e como um verdadeiro santo ele jura que vai protegê-la. Ela se derrete toda, e então Kazuma percebe que os ventos estão se concentrando no pátio da escola. Todos decidem ir ver, e Ayano pergunta por que ele só sentiu isso agora. Então ele explica que a energia do espírito é tão natural que é difícil de detectar. Assim que chegam ao pátio, um balde cai na cabeça da Ayano, e as amigas dela caem na gargalhada. Ela se enfurece e derrete o balde com magia e parte para cima da luz misteriosa. O Kazuma tenta acalmá-la, mas ela começa a chorar, dizendo que nunca foi tão humilhada. Ele então chama a luz para perto, e ela responde que se ele quiser pegá-la, ele vai ter que correr atrás. Ele mostra que consegue fazer isso com facilidade, batendo a luz no chão várias vezes usando o vento. Depois ele segura o globo de luz e descobre que dentro dele tem uma fada do vento meio levada. Ela pisca e se apresenta como Tiana e explica que estava tentando afastar os humanos dali à noite, porque ela não curte muito a presença de pessoas. Ayano ainda está irritada e quase ataca ela, mas o Kazuma pede para que ela se contenha. Todos comentam que a fada e Ayano têm o mesmo nível de maturidade, e os dois se ofendem com isso. Todos caem na risada vendo as duas brigando como se fossem crianças, e o Kazuma, agindo como um verdadeiro adulto, diz a Ayano para não ficar tão brava, e até mesmo a chama para jantar como uma forma de compensar. Ela fica meio sem reação, enquanto suas amigas a parabenizam pelo primeiro encontro oficial. Ayano não perde a oportunidade e obriga o Kazuma a reservar o restaurante mais caro da cidade. Depois, eles perguntam para a fada o que ela estava fazendo naquele lugar, e ela diz que foi realizar o último desejo de um velho amigo que está prestes a morrer. Ela voa até uma cerejeira sem vida, chama outras fadas, e juntas, elas fazem a árvore florescer novamente. De repente, a árvore fica linda, mas então uma ventania vem com força e leva as pétalas embora, e a árvore volta a ficar sem vida enquanto as fadas desaparecem. Voltando para casa, as garotas comentam que dá para perdoar as fadas pelas armadilhas, porque elas estavam tentando proteger apenas a paisagem, mas o Kazuma discorda e fala que se fosse isso mesmo, elas não teriam feito nada. Segundo ele, aquilo tudo foi um showzinho só para chamar a atenção. As fadas não são bobas e na verdade gostam de zoar com a cara dos humanos. Ayano se irrita ouvindo isso e começa a xingar as fadas, enquanto as amigas dela percebem que o Kazuma sabia de tudo o tempo todo, mas ficou quieto somente para ver a confusão. Depois disso, Ayano continua com seus exorcismos e o Kazuma a acompanha como seu guarda-costas, e mesmo que não tenha muito o que fazer, eles ainda discutem bastante, mas agora estão se dando um pouco melhor. Toda vez que eles trabalham juntos, o Kazuma paga um jantar para ela, e Ayano sempre escolhe o prato mais caro no restaurante mais chique, mas como o Kazuma é milionário, isso não incomoda ele. Em uma dessas noites, enquanto jantavam, o Kazuma ouve a fada do vento chamando ele de contratante, e então ele sai na hora, dizendo a Ayano que surge um problema sério. Ele encontra a Tiana na rua, e ela revela que ficou sabendo da identidade dele pelo líder do clã dela, que a mandou pedir ajuda dele para recuperar um tesouro roubado por um humano. Ela diz que o futuro do clã depende disso, senão todos podem desaparecer. O Kazuma pergunta sobre a recompensa, mas ela lembra que como ele serve ao rei dos espíritos do vento, ele deveria ajudá-los de graça. O Kazuma dá um tapinha nela e diz que mesmo com um contrato espiritual, ele não trabalha de graça. A Tiana insiste que ele resolva esse problema e promete dar a ele joias e ouros de sua terra natal como pagamento. E depois de ouvir isso, ele finalmente aceita a missão. Enquanto isso, Ren está voltando da casa de um colega e vê uma garota muito bonita em um parque. Ele fica paralisado com a aparência e a voz dela e se aproxima sem pensar. Ela o cumprimenta e ele fica todo vermelho. Ela convida ele para brincar e ele aceita, mas antes ele cobre ela com sua jaqueta porque estava muito frio. Eles vão até os balanços e ela se apresenta como a Yumi, e mesmo parecendo um pouco triste, ela se diverte com Ren. Na hora de ir embora, ele diz que eles deveriam se ver de novo, mas ela muda o tom e parece preocupada. Nesse momento, uma van estaciona perto deles e alguns homens armados descem. Eles afastam o Ren à força e tentam pegar a garota, preparando uma arma de choque. O Ren reage atacando os caras e ajudando ela a escapar, mas um homem dispara um tiro de alerta. O Ren usa sua magia de fogo para derreter a arma do cara e avisa para os homens que ele é da família Kanagi. Os homens se assustam ao ouvir esse nome, mas respondem que são da família Tsuwabuki, uma das mais poderosas do mundo da magia. Família essa que as pessoas também não devem arrumar briga. O Ren se espanta ao ouvir esse nome, e os caras dizem que a garota pertence a eles, mas o Ren se revolta e diz que ninguém é dono de ninguém. Inicialmente, ele hesita com medo de causar um conflito entre as famílias, mas decide fazer o que é certo. Ele cria um muro de fogo em volta da garota e enfrenta os homens, e eles recuam, avisando que ele vai se arrepender dessas ações. A Yumi agradece e pede ao Ren um favor, que no caso é levá-la a um lugar especial. Ele aceita e eles vão juntos, e enquanto isso a família Tsuwabuki entra em contato com Jugo, e o dizem que o Ren sequestrou uma propriedade deles. O Jugo conta tudo para Ayano,
Ayano, que não acredita que o Ren faria isso. Agora eles estão preocupados, pois o Ren não atende o celular e os Tsuwabuki podem acabar retaliando. A polícia mágica já foi acionada e o Jugo pede para Ayano ficar alerta. Antes de sair, ele pergunta se ela tem algum telefone pessoal ou número de emergência do Kazuma, já que ele seria muito útil nessa situação. Ayano nega ter qualquer contato com ele e diz que não tem nem mesmo motivos para isso. Ela sai dali bufando, ainda brava porque ele a deixou com a conta do último jantar deles. Enquanto isso, Kazuma caminha com a Tiana, que envia uma mensagem do tesouro direto para a mente dele. Ela não explica se é um ovo ou semente, mas ele acredita que consegue achar esse tesouro com base nisso. Ele se surpreende ao descobrir que o item foi roubado pela família Tsuwabuki, mas isso já era esperado devido à fama deles, pois eles são frios, trapaceiros e sem princípios. Ele estava procurando um motivo para acabar com eles há muito tempo, então essa é a sua chance perfeita. A Tiana fica um pouco nervosa com a reação dele, e quando Kazuma chega perto da mansão dos Tsuwabuki, ele sente uma movimentação muito forte. Ele espalha seu vento para rastrear o tesouro, mas percebe que ele não está no local. A Tiana entra em desespero, com medo de falhar com seu clã, mas o Kazuma pede para que ela se acalme e use seu ouvido. Eles escutam os criados relatando para a Kureha que o item foi perdido. O Kazuma reconhece o nome dela e se lembra de boatos ruins. Lá dentro, a Kureha comanda seus servos em nome de seu pai doente, e ela quer garantir o tesouro antes da cerimônia importante que vai acontecer no dia seguinte. O Kazuma liga os pontos e chega à conclusão de que eles estão fazendo uma cerimônia para evitar que o Monte Fuji entre em erupção, e ele sabe que esse é um ritual bem sombrio. A Tiana pergunta o que o tesouro deles tem a ver com isso, mas antes que o Kazuma responda, a Kureha o detecta e o derruba usando uma magia de gravidade. Ele fica surpreso, pois não é normal que um mago da Terra consiga sentir a sua presença no ar. Ele quebra a magia dela e invade o salão onde a Kureha está com seus aliados. Dentro do salão onde estão a Kureha e seus subordinados, eles atacam o Kazuma com seus cristais pontiagudos, mas ele destrói tudo com uma poderosa rajada de vento. A Kureha fica pasma ao perceber que ele domina a magia do vento. Do nada, a Tiana despenca e acerta a cabeça dele. A família Tsuwabuki se espanta ao ver uma fada e o Kazuma aproveita o momento. Rapidamente, ele segura a desmaiada Tiana e declara guerra contra a família Tsuwabuki em nome das fadas. Tudo isso porque eles roubaram o tesouro das fadas. Com isso, o Kazuma voa para um local seguro e revela à fada qual é o seu próximo passo. Ele planeja esperar até que a família localize o tesouro, e quando o levarem para casa, ele vai pegá-los no flagra e fazer justiça. Ele ri como um maníaco, achando que será muito divertido destruir aquela família. E enquanto o tempo passa, a Tiana se irrita com o tédio. Então, ela pede para que ele pelo menos explique por que os Tsuwabuki precisam do tesouro das fadas para evitar a erupção do vulcão. Então, o Kazuma começa a contar a origem da cerimônia, que teve início há 300 anos atrás. Naquela época, um vulcão entrou em erupção violentamente e a energia liberada deu origem a uma fera gigantesca que devastou tudo. A família Tsuwabuki enfrentou esse desastre e o líder da época formou um pacto com o rei dos espíritos da terra. Com esse poder, ele conseguiu selar o monstro. No entanto, a batalha custou a vida de todos da família, e mesmo assim o selo feito não era eterno. Segundo Kazuma, o selo só dura 30 anos. Por isso, essa cerimônia precisa ser feita regularmente para conter a criatura. Nela, um membro da família sacrifica toda a sua magia e força vital para selar o monstro novamente, o que inevitavelmente leva à morte. A Tiana fica abalada ao saber que eles escolhem alguém da própria família para morrer, mas ainda não entende o papel do tesouro nesse ritual. Enquanto isso, o Ren está com a Ayumi, levando-a para conhecer o mar como ela pediu. Ela se desculpa por fazê-lo sair do seu caminho por conta do seu último desejo, e o Ren estranha essa fala, mas antes que possa perguntar, a Ayumi o abraça, e ele se esquece de qualquer dúvida. Os dois pegam um trem, e a Ayumi revela que ela vai voltar para a família Tsuwabuki, depois que ela vê o oceano. Ele pergunta por que ela quer voltar para um lugar onde ela é tão maltratada, e ela apenas sorri de forma melancólica, dizendo que não tem outro lugar para ir. Ao chegarem à estação final, os dois aproveitam um momento juntos. O Ren oferece abrigo na família Kanagi, dizendo que eles podem protegê-la, mas a Ayumi recusa, dizendo que pertence à linhagem principal dos Tsuwabuki. E então ela pergunta ao Ren se ele conhece a famosa cerimônia que eles fazem. O garoto já havia ouvido falar, mas só agora ele entende o motivo da tristeza dela, pois a Ayumi é a pessoa escolhida como sacrifício. O Ren fica revoltado, mas ela o acalma, dizendo que se o ritual não for feito, o vulcão vai explodir e matar muitas pessoas. Ela prefere usar a vida dela para evitar uma tragédia. Ela revela que quer ao menos criar boas lembranças, já que tudo que ela tem na mente até agora são memórias falsas plantadas por outra pessoa. O Ren se emociona com isso e promete que a protegerá, jurando encontrar uma forma de impedir a erupção e salvá-la. Ela fica tocada com as palavras dele, e depois disso eles vão até o mar, e ela fica animada para nadar. O Ren
Ren, querendo agradá-la, usa magia de fogo para criar um pôr do sol artificial, e a Ayumi se emociona com o gesto e diz que está feliz por ter conhecido alguém tão gentil. Nesse instante, 2 membros da família Tsuwabuki aparecem e dizem que agora que a Ayumi teve momentos felizes, ela pode voltar com eles para cumprir o seu papel no ritual. Ela chama a garota de Mayumi, e o Ren se espanta ao saber que ela é a irmã mais velha da Ayumi. A Mayumi, no entanto, rejeita essa ideia de ser irmã dela e diz que não gosta de ser comparado com uma garota tão fraca. A Ayumi treme ao ouvir isso, e a Mayumi exige que o Ren devolva o item da família Tsuwabuki. Antes que ele diga algo, a Ayumi devolve o casaquinho dele e agradece por tudo que ele fez por ela antes de partir. Ela vai até a Mayumi, que logo bate em sua cara e a empurra no chão, acusando-a de ter fugido para que ela fosse sacrificada em seu lugar. O homem ao lado ainda pisa nela, e o Ren, indignado, se enfurece e parte para cima do cara, dizendo que não vai aceitar ver uma garota sendo humilhada assim. Ele promete proteger a Ayumi, e a Mayumi manda o servo lutar com ele. Ele então manipula a terra para atacar, e o Ren só consegue desviar e correr. Ele tenta impedir de ser atacado subindo em cima de um tronco, mas o inimigo o acerta, fazendo-o perder o equilíbrio. O Ren então convoca seus espíritos de fogo e se envolve em chamas. Seu inimigo tenta usar a magia da terra, mas falha, pois o Ren derreteu areia ao redor e a transformou em magma, que agora ele controla. Ele anuncia que é a vez dele de atacar e lança uma rajada de fogo que atravessa a defesa do seu inimigo, que acaba caindo derrotado. O Ren encara Mayumi e diz que ela será a próxima, mas ela ordena que seu servo se levante. Mesmo ferido, o servo dela obedece, pronto para lutar até o fim de sua vida. A Mayumi então revela ao Ren que a Ayumi não é uma pessoa comum, e sim uma cópia criada a partir do seu próprio DNA. Ela explica que apesar da aparência de 12 anos, a Ayumi tem apenas um mês de vida, e suas memórias foram copiadas da própria Mayumi. O Ren fica chocado, e a Ayumi confirma tudo. Ela é apenas um clone criado para ser sacrificado. O Ren se ajoelha sem saber como reagir a essa revelação, e a Mayumi ainda acrescenta que mesmo que a Ayumi não seja sacrificada, ela não viverá por muito tempo, já que ela foi criada às pressas. De repente, Ayano aparece e corre até o Ren. Ela pergunta o que eles fizeram com ele, e a Mayumi diz que ninguém encostou um único dedo nele. Ayano verifica se o seu primo está bem, enquanto a Mayumi vê a detetive Kirika, que trouxe Ayano até lá. Ela manda um recado da família Kanagi, dizendo que não vão prestar queixas referente a tudo que o Ren fez, mas eles esperam que da próxima vez os membros da família Kanagi se comportem melhor. Dito isso, a Mayumi vai embora, mas a Kirika sabe que os problemas envolvendo os Tsuwabuki estão longe de acabar. O Kazuma, encrenqueiro como sempre, está do lado de fora da mansão dos Tsuwabuki. Ele está esperando o momento certo, e perto do momento chegar, ele acorda a fadinha, que estava cochilando na cabeça dele, e a avisa que o alvo apareceu. Quando a Mayumi e a Ayumi descem do carro, a Tina percebe que o tesouro das fadas está dentro da Ayumi. Ela diz que chegou a hora de agir, e manda o Kazuma pegar o tesouro de volta, nem que ele precise cortar a garota em pedaços, mas ele prefere segurar a onda por enquanto. Ele quer deixar para pegar o tesouro bem na hora da cerimônia, só para ver todos da família Tsuwabuki perdendo suas esperanças. Dentro da casa, a Mayumi, seu clone e o criado são recebidos pela Kirika, que fica aliviada por eles finalmente terem achado a garota. Ela dispensa o empregado e leva as meninas para outro lugar. O criado observa tudo e no dia seguinte vai tirar satisfação com a Kirika para saber por que a mestra dele ainda não voltou. Ela debocha das ameaças dele e resolve recompensar a lealdade cega que ele tem. Ela leva o cara até o santuário da família Tsuwabuki e mostra um pilar de cristal gigante no centro da caverna. A Kirika diz a ele para olhar dentro do cristal. O servo, após ver tudo, pergunta o motivo dela estar presa, e a Kirika explica que como a Ayumi fugiu na última hora, a preparação não ficou completa, e por isso somente ela não dá conta da cerimônia. Por isso será necessário pegar emprestado um pouco do poder da Mayumi. Ela garante que a menina não vai morrer, mas deixa claro que se alguém atrapalhar, a história será completamente diferente. Ela também fala sobre o Kazuma, que declarou guerra contra eles em nome das fadas. Ela diz que ele é tão poderoso quanto ela, e o servo se desespera, pois ele não vai conseguir proteger a Mayumi de alguém assim. A Kirika então oferece a ele um poder absurdo, que o permitirá defender a mestra dele de qualquer ameaça, e o cara aceita sem pensar duas vezes. Logo depois, a Kirika visita seu pai, que foi transformado em pedra para não interferir nos planos dela. Ele diz que nunca quis impedir a cerimônia, mas que discordava dos métodos dela. Ela tira sarro e fala que ele deveria ter conversado ao invés de tentar matá-la, e como ele falhou, ele vai ter que ficar assistindo ali o fim da família Tsuwabuki sem poder fazer nada. Ela então desce até a caverna de cristal, crente de que naquela noite vai realizar tudo o que sempre sonhou. Enquanto isso, na casa dos Kanagi, o Jugo recebe uma ligação da família Tsuwabuki, pedindo que eles não interfiram na cerimônia. Assim que desliga, Ayano entra no quarto e ele comenta que falou com Ren, que ainda está super mal com o que aconteceu e acontecerá com a garota. Mesmo assim, ele lembra
lembra que eles não devem se meter nos assuntos dos outros. Ele pede a Ayano que não faça nada por impulso, e ela promete que não vai agir sem pensar. Depois, ela vai atrás do Ren, que está afundado nos seus próprios pensamentos perto de um lago. Ela empurra ele dentro da água e pergunta por que ele deixou a menina ser levada. Ele fica sem entender, e Ayano diz que quando a família de Tsubabuki apareceu, ele só ficou parado, derrotado, sem fazer nada. O Ren responde que não sabia o que fazer, já que a garota foi criada só para isso mesmo, sendo apenas o receptáculo para uma cerimônia. Ayano rebate dizendo que isso não importa, eles viraram amigos e ele devia lutar por ela. O Ren começa a pensar, se perguntando se deve deixar a sua amiga ser sacrificada pelo bem de todos, mas no fundo ele só quer ver ela de novo e pedir desculpas por ter desistido dela. E é isso que Ayano queria ouvir. Ela diz que eles devem ir até a mansão dos Tsubabuki, mas somente para o Ren se desculpar. Só que no momento, Ayumi já está sendo levada para a cerimônia. Os guardas guiam ela até a caverna onde a Kureha está esperando. Ela provoca Ayumi, dizendo que o namorado dela a abandonou, e mesmo que ela tente parecer ser forte, a Kureha continua provocando, dizendo que os humanos são fracos e são guiados apenas por sentimentos idiotas. De repente, uns guardas chegam avisando que 2 magos de fogo invadiram a propriedade. Ayumi entende na hora que o Ren veio atrás dela. Lá fora, Ayano está tocando o terror nos empregados da casa, pois eles começaram a atacar primeiro. O Ren lembra que o plano era invadir sem chamar a atenção, mas pelo visto a sua prima já abandonou essa ideia faz tempo. Os empregados vão com tudo para cima deles, e ele fala que só quer encontrar Ayumi, mas Ayano resolve abrir o caminho na força mesmo. De repente, um golem gigante de pedra cai do céu e bloqueia a passagem. Ayano tenta queimar ele com fogo, mas ela não faz nem mesmo cócegas nele. O golem dá risada, dizendo que um ataque fraco como esse não serve para nada. O Ren reconhece a voz, sendo esse o inimigo que ele enfrentou antes. O golem atira pedras, mas Ayano incinera tudo com sua espada flamejante. Ela diz para o Ren ir atrás da menina enquanto ela segura esse bicho. Ele fica na dúvida, mas segue em frente. O golem tenta impedir, invocando uma mão de pedra que pega ele. Ayano tenta impedir, mas ela acaba recebendo um golpe forte que a faz voar para bem longe. Ela se pergunta por que os ataques dela não funcionam, e o golem fala que não adianta resistir. Ele segura o Ren e ameaça esmagar ele se alguém tentar algo. O garoto pergunta quando foi que o servo simpático virou esse monstrão, e o golem responde dizendo que para proteger a mestra dele, ele abriu mão de tudo e ganhou esse poder. O Ren tenta convencê-lo de que ele está fazendo algo errado, dizendo que se ele morrer protegendo a Mayumi, ela vai acabar ficando arrasada, mas o golem nem escuta e tenta esmagá-lo. É nesse momento que o Kazuma chega e do nada corta o golem ao meio, salvando seu irmão. Ayano fica chocada e pergunta o que ele está fazendo ali, e a Tiana aparece e diz que contratou ele. O Kazuma as interrompe e diz que a história é longa e que eles não podem conversar pois o golem ainda não morreu. O golem começa a se regenerar e o Kazuma ainda quer entender o que está acontecendo. Então o Ren diz que esse servo da Mayumi se tornou nesse monstro para poder protegê-la. O Kazuma fica com nojo dessa ideia de sacrificar tudo para proteger alguém, e o golem se lembra do beijo que ganhou da Mayumi. Esse foi o primeiro beijo que ela disse ter dado a alguém, e ela disse que ele agora teria que ser o responsável por ela. Depois ela lhe contou que iria morrer na cerimônia e que queria alguém que ficasse do lado dela até o fim, por isso ele se entregou totalmente a ela. Ele diz que ninguém vai passar por ele, e Ayano pergunta o que fazer, e o Kazuma diz que talvez, se eles cortarem a ligação do golem com o solo, ele pare de se regenerar. Então o Ren pergunta para o seu irmão se ele morreria para salvá-lo, e o Kazuma responde que isso não faz sentido, pois não dá para salvar alguém se for para morrer no lugar. Para ele, todos têm que sobreviver e ser feliz no fim. O Ren sorri, e isso é tudo que ele precisava ouvir. Ele avança sozinho e fala que a família dele valoriza demais o sacrifício, e complementa dizendo que eles estão completamente errados. O golem responde que o destino deles é conter a erupção do vulcão, mesmo que isso custe uma ou outra vida. Mas o Ren diz que o verdadeiro inimigo é a fera do vulcão, não eles. O golem se irrita e lança uma parede gigante de terra. O Ren responde com um ataque de fogo tão forte que atravessa tudo e acerta em cheio o inimigo. De repente, todos eles quase são atingidos, mas o Kazuma dissipa tudo com uma rajada de vento. Ele diz a Ayano para prestar atenção no que o irmão dele fez. O golem grita e começa a se desfazer. Assim a armadura se quebra e o servo simpático aparece livre novamente. A Ayano fica sem acreditar, pois nem a espada dela fez aquilo. O Kazuma explica que o Ren não atacou o golem, e sim a energia que o transformou. A Ayano fica surpresa ao ver que o garoto já consegue usar técnicas que nem mesmo ela domina. Depois disso, Ren comenta com Kazuma que percebeu quem é o verdadeiro inimigo, que no caso é a criatura aprisionada dentro do vulcão. Ayano se opõe à ideia de lutar contra essa criatura, mas o Kazuma acha que essa é uma proposta empolgante e comenta que o seu irmão tem o mesmo espírito impulsivo que ele. E enquanto os dois discutem, uma enorme rocha é lançada na direção deles. Eles conseguem se esquivar a tempo e Ayano
Ayano saca sua espada flamejante para atacar a Kureha, pois foi ela quem arremessou a pedra. Porém, a sua magia de fogo não chega nem mesmo perto de atingir a Kureha e apenas se apaga no solo. A Kureha desce dos céus e debocha do ancião, chamando-o de patético por perder mesmo tendo parte do poder dela. Em seguida, ela se volta para o Kazuma, que a pergunta como ela consegue usar o poder gravitacional da criatura aprisionada. A Kureha confirma isso com orgulho e elogia a dedução do Kazuma. Ela revela que tomou emprestada a energia da fera que sua família vinha mantendo em segredo. E percebendo isso, o Ren e o Kazuma entendem que estão diante da verdadeira vilã da batalha atual e se preparam para enfrentá-la. Mas antes, o Kazuma diz que o Ren deve encontrar a sua namorada e o arremessa com um jato de vento. O Ren é levado pela força do vento, atravessando a mansão e passando por várias portas até chegar a uma caverna onde a Yumi está prestes a começar o ritual. Ele cai no chão confuso sobre por que foi mandado até ali, até perceber que o Kazuma o guiou com magia de vento desde o começo. Ao vê-la, os dois ficam felizes, mas são interrompidos pelos guardas que perguntam o que ele está fazendo ali. O Ren responde com firmeza que a princípio só queria se despedir da sua namorada e se desculpar por tê-la desapontado, mas agora ele entende que somente isso não basta. Ele afirma que pretende salvá-la junto com a Mayumi e promete que ninguém será sacrificado. Os guardas tentam expulsá-lo à força, mas o Ren se aproxima da Yumi, dizendo que sua família vai derrotar a criatura e encontrar uma outra solução. A Yumi duvida, tendo medo de que a montanha entre em erupção se ela não for sacrificada, mas o Ren insiste que a vida dela é preciosa exatamente por ser curta e promete realizar todos os sonhos dela se ela decidir vir com ele. Tocada pelas palavras dele, a Yumi diz que quer viver uma vida longa e feliz ao lado dele, e é nesse momento que o Kazuma chega e se apresenta para a namorada do irmão. O Ren pergunta onde está Ayano e ele descobre que o Kazuma a deixou enfrentando a Kureha como distração. Apesar de não gostar da ideia, o Kazuma se apressa dizendo que eles precisam derrotar a fera. Antes de partirem, o Ren pede para que ele liberte a Mayumi do cristal. O Kazuma corta o cristal e a segura antes que ela caia, mas isso faz a caverna perder a estrutura, pois o pilar cristalino era essencial. Com a saída bloqueada, o Kazuma decide perfurar o teto com sua técnica de vento giratório para escapar. Eles saem e logo vão em busca da Ayano, que está lutando contra a Kureha. Porém, uma voz fraca chama a atenção do Kazuma. Ele encontra uma pedra com forma humana, que no caso é o líder da família Tsuabuki, que antes de morrer apenas pede para que a Kureha seja detida. Enquanto isso, a Kureha enfrenta Ayano, cuja magia de fogo é anulado pelas esferas gravitacionais. A Kureha despreza a linhagem Kanagi e diz que nem mesmo eles são páreos para o poder da criatura vulcânica. Ela relembra como nasceu sem dominar a magia de terra, o que a levou a buscar um poder imenso, e agora ela está perto de obtê-lo. A Kureha continua o ataque e Ayano tenta resistir, mas ela está claramente em desvantagem. Felizmente, ela logo descobre que suas chamas intensas conseguem neutralizar temporariamente as esferas gravitacionais. Mesmo ganhando confiança, ela sabe que está perto do limite e se pergunta onde o Kazuma está, e é nesse exato momento que ele aparece, como sempre, no último segundo. A Ayano o repreende por tê-la deixado para trás de novo e o chuta, mas o Kazuma bloqueia o golpe com facilidade e comenta que branco não combina com ela. E então ela vê que o Ren conseguiu resgatar sua namorada. Enquanto conversavam, o Kazuma detecta um ataque surpresa e o intercepta com uma lâmina de vento. O Kazuma avisa que o ritual não pode mais acontecer porque a Yumi e a Mayumi estão livres, mas a Kureha insiste que vai forçá-las a participar. Ela afirma que o dever da família Tsuabuki é selar a fera, e o Kazuma a acusa de apenas querer o poder da criatura para si, e isso faz a Kureha se surpreender, pois se o Kazuma sabe de tudo, isso significa que o pai dela revelou a verdade antes de morrer. A Ayano diz que ninguém pode conter o poder bruto da criatura, mas o Kazuma explica que o ritual permite isso. Ele revela que, assim como ela, ele também foi considerado um fracasso em sua família. A Kureha se enfurece e pergunta o que ele sabe sobre sua vida difícil, e o Kazuma diz que isso pouco importa. O problema agora é que ela está ignorando o essencial. Ele lembra que o Yuji virou uma pedra ao tentar absorver o poder total da fera, mas a Kureha ainda parece humana. Isso indica que a criatura já havia lhe concedido uma fração do seu poder no nascimento, o que explica sua incapacidade de usar magia de terra. O Kazuma conclui que a criatura a preparou como um receptáculo para o seu retorno, mas a Kureha se recusa a acreditar que foi manipulada desde o nascimento e pergunta como a criatura trancada nas profundezas poderia influenciar em sua vida. As palavras dela fazem o Kazuma perceber algo. Ele pergunta se a criatura está presa em uma caverna com um pilar de cristal, e quando a Kureha confirma, ele entra em pânico, pois ele destruiu aquele cristal para escapar. A Ayano o pressiona para explicar, e ele confessa ter quebrado o selo sem querer. Nesse instante, o chão treme e uma energia vermelha sobe do vulcão. Um enorme pilar de lava explode da caverna, e a fera vulcânica
é libertada. A Kureha sente a conexão se romper e cai em lágrimas. A criatura com a aparência de uma tartaruga colossal recupera o poder emprestado a Kureha e se torna ainda mais forte. O Kazuma ordena que todos ataquem a fera antes que ela saia da área e todos o seguem. O Ren hesita por conta da Ayumi, mas a tranquiliza, dizendo que eles vão voltar são e salvo para que vivam juntos. Ele parte com Kazuma e Ayano e os três atacam a criatura, primeiro com chamas e depois com uma lâmina de vento, e nenhum dos ataques surte efeito. O Kazuma dá o sinal para Ayano e ela libera um ataque massivo com sua espada de fogo, mas a tartaruga consegue desviar e lançar Ayano para longe. O Kazuma a salva antes que ela caia na lava e a criatura se prepara para revidar. Eles escapam por pouco do jato de fogo e enquanto isso, a Kureha, inconsciente, desperta e tomada pela raiva, ela começa a usar magia da terra involuntariamente, chamando os espíritos em busca de poder. Mesmo com todos atacando, o Kazuma percebe que os golpes não atingem a criatura, pois a criatura está usando uma barreira de energia espiritual. A Ayano diz que ele deveria ativar o modo contratante, mas o Kazuma hesita, pois sabe que só tem 5 minutos com esse poder e depois ele ficará vulnerável. O Ren queria muito encontrar um jeito de diminuir a defesa da fera, nem que fosse só por alguns instantes, e esse desejo é atendido quando espinhos de pedra surgem do solo e conseguem prender a criatura por um momento. Nesse instante, a Kureha começa a descontar toda a sua raiva na fera, que foi a responsável por acabar com a vida dela, e agora que os poderes dela foram arrancados pela criatura, a Kureha conseguiu usar a sua magia da terra, mas infelizmente os espinhos se quebram assim que tocam a fera, e tudo que ela consegue fazer é gritar de frustração. A criatura então reage usando sua habilidade de manipular a gravidade, e com isso a Kureha é completamente desintegrada, sumindo sem deixar nenhum vestígio. Sem hesitar, o Ren parte para cima com uma sequência de ataques, mas a fera, no entanto, destrói o chão e manda ele pelos ares. É aí que o Kazuma aparece para segurar o Ren no ar e o leva para um ponto mais alto, onde ele continua disparando seus ataques contra o inimigo. Enquanto isso, Ayano observa tudo e percebe que naquela velocidade eles não vão conseguir derrotar a criatura. As palavras do Ren quando ele disse que queria passar a vida ao lado dela ficam ecoando na mente dela. Isso faz com que Ayano tome uma decisão. Ela vai entregar sua vida por ele, e uma luz intensa surge dela e começa a enfraquecer o poder da fera. O Ren percebe o que ela está tentando fazer e grita para ela parar, porque se ela completar o ritual, ela vai acabar morrendo. O Kazuma comenta que Ayano entende melhor do que ninguém o que está em jogo, e mesmo sabendo do perigo, ela resolveu enfrentar isso de frente, porque quer ter a chance de viver ao lado do Ren. Então o Kazuma olha para o Ren e pergunta o que ele vai fazer para tornar isso possível. O Ren responde sem pensar duas vezes, dizendo que vai eliminar a fera de uma vez por todas. Ele pede para que o Kazuma e Ayano emprestem suas forças, e os dois já estavam só esperando a sua oportunidade. O Kazuma então invoca o portão dos espíritos e ativa o poder de contratante. Ele voa o mais alto que pode e usa uma corrente de vento extremamente forte para lançar a fera para o céu, deixando a barriga, que é o seu ponto fraco, totalmente exposta. Ayano e o Ren aproveitam a chance, correm até lá e juntos eles usam seus poderes para disparar um golpe de fogo devastador, que abre um buraco gigante no corpo da criatura. O Kazuma tem certeza de que a vitória é deles e manda um ciclone para dentro do buraco, somente para garantir a destruição total da fera. A criatura explode e o Ren despenca no chão. Ele grita com alegria, dizendo que venceram, mas ao se virar, ele encontra a Ayumi caída, inconsciente. Ele corre até ela em desespero e o Kazuma e a Ayano o acompanham. A Ayano quer ajudar o Ren, mas o Kazuma segura ela e diz que não tem mais nada que ela possa fazer. Então, ele explica que não faz sentido alguém com 12 anos ter sido criado do zero em apenas um mês. Ele suspeita que tudo isso tem a ver com algo que o pai da Ayumi fez. Nesse momento, a fada Tiana aparece e revela que o antigo chefe da família Tsubaki roubou um tesouro sagrado das fadas, que no caso é um ovo mágico que dá origem a um novo líder das fadas. O Kazuma liga os pontos e entende que aquele homem usou o ovo para acelerar a criação da Ayumi, e como ela foi feita com tanta pressa, era inevitável que o corpo dela não suportasse o uso de tanto poder mágico. Ayano explode de raiva e pergunta por que o Kazuma não impediu Ayumi de usar os poderes dela, já que ele sabia que isso poderia acontecer. No entanto, Kazuma diz que estava pensando no fato do nome das duas ser muito parecido, Ayano, Ayumi. Isso faz com que até mesmo eu me embole de vez em quando fale os nomes errados aqui. Além disso, o Kazuma responde com firmeza, dizendo que se ele tivesse feito isso, todos estariam mortos agora. Ayano então pergunta o motivo de tudo aquilo, se nem mesmo a vida da Ayumi pôde ser salva. Ela pergunta se o Kazuma, mesmo sendo um contratante, não poderia ter feito algo. Ele abaixa a cabeça e admite que foi fraco, e então Ayano se aproxima dele e se desculpa por ter jogado toda a culpa em cima dele. O Kazuma faz carinho na cabeça dela e diz que dessa vez
os dois falharam em proteger o que precisavam, e por isso na próxima vez eles precisam estar mais fortes para salvar as pessoas. Enquanto isso, o Ren está do lado da Yumi, que está se sentindo cada vez mais fraca. Ela diz que acha que não vai conseguir continuar vivendo, e o Ren tenta animar ela, pedindo para que ela não pense de forma tão negativa, e ele até mesmo tenta passar uma esperança, mesmo que falsa, de que ela vai conseguir sobreviver. Mas a Yumi já sabia desde o começo que a sua vida seria curta. Ainda assim, ela está feliz por ter passado esse tempo com ele. A Mayumi também desperta e pede perdão por ter sido tão cruel com a Yumi. Mas nesse momento, o corpo da Yumi começa a se desfazer, se transformando em partículas de areia e luz. O Ren entra em desespero, mas a Yumi pede para ele deixá-la partir com um sorriso. Com lágrima nos olhos, ele sorri e diz que ama ela. A Yumi então sussurra que também ama ele e desaparece, se desfazendo em pó. O Kazuma e a Yano chegam no exato momento em que ela some e o ovo da fada cai dos restos da Yumi. O Ren chora profundamente e mesmo depois de muito tempo, ele ainda não conseguiu superar a dor do seu primeiro amor. Sentado na praia, ele reflete sobre o que poderia ter feito para salvar a Yumi, até que o Kazuma aparece e tenta consolar ele. Ele diz que a Yumi, por ter conhecido o Ren, pôde viver como uma garota normal por pelo menos um tempo, e isso por si só já foi uma bênção. Logo em seguida, a Yano aparece, chamando os dois. Acontece que eles têm mais trabalho para fazer, mas pelo menos o anime terminou aqui. Esse anime não tem segunda temporada e nunca vai ter. Eu recomendo que você busque uma light novel, um mangá, algo do tipo. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!